Muito bem. Querido irmão, querida irmã, querido visitante, vamos hoje estar mais uma vez em Lucas, capítulo 7. Estaremos em Lucas, capítulo 7, dos versículos 1 a 10, e teremos como tema uma fé admirável. Uma fé admirável. Vamos, por meio deste texto, tentar convencer a você que deve desejar possuir uma fé admirável, como a que vamos ver no texto. Outros objetivos ao longo do caminho vão ser apresentar as características de quem possui tal fé, essa fé admirável. Características de quem possui a fé admirável. Também vamos ver as características de quem não possui tal fé, não possui ou não entende tal fé. E também vamos ver quem deve admirar nossa fé. Quem deve admirar nossa fé, no sentido último. Então, vamos tentar convencer você que é necessário desejar possuir essa fé admirável. As características de quem possui tal fé admirável serão apresentadas. As características de quem não possui tal fé ou não entende tal fé vão ser apresentadas. E também vamos ver em última instância quem deve admirar a nossa fé. Vamos então levantar os elementos que vamos encontrar neste texto, que vamos usar para tirar estas características e esses elementos que vamos fazer serem ressaltados aqui no texto. Nós temos neste texto um alto oficial romano, um centurião, como vão dizer algumas passagens, um servo enfermo, temos judeus, líderes religiosos, temos os amigos deste centurião, temos o próprio Jesus, o Senhor de nossa salvação, e também uma grande multidão. O capítulo 7 de Lucas mostra um período em que Jesus acaba um discurso e se dirige a uma localidade chamada Cafarnaum, como vai dizer o versículo 1 do capítulo 7, que diz o seguinte: quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. E como nós sempre repetimos aqui, a melhor ajuda que o pregador pode dar é, enquanto prega, ensinar a interpretar ou mostrar que passos toma para chegar às suas conclusões. E uma das coisas que nós podemos enfatizar é que o texto nos mostra que estamos a entrar de paraquedas no meio de uma narrativa. Porque diz, quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão. Tudo isso o quê? Claro, o discurso que antecede esta parte da narrativa é extenso, mas termina com um alerta de Jesus de que nem todo mundo que sai por aí dizendo Senhor, Senhor, é de facto discípulo de Jesus. Estará de facto em paz com Jesus na sua vinda. Mas aquele que tem uma vida que demonstra possuir tal fé, que demonstra que tem Jesus como Senhor, que tem os ensinos de Jesus sendo colocados em prática, tendo então uma casa não construída sobre terreno que não é muito sólido e que vai ser abatido quando vier a grande tempestade, o dia de juízo. É exatamente o que diz o versículo 49 do capítulo 6. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Ou seja, ouvir a Jesus não basta. É necessário ter uma vida transformada
por este Jesus que ouvimos. É este tipo de discurso que Jesus estava a ter. E depois ele se dirige para este local chamado Cafarnaum. E o versículo 2 vai começar a introduzir outros elementos, outros personagens deste trecho da narrativa. Vai dizer assim o versículo 2. Naquela ocasião, um escravo muito amado ou muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. No versículo 2 do capítulo 7, nós temos a introdução de dois personagens interessantes e relevantes para retirarmos deste texto as características de quem possui a fé admirável, e nós podemos começar por ver algumas coisas interessantes neste texto que devem nos chamar a atenção. A primeira delas é que nós temos aqui um escravo sendo amado. E não somente sendo amado por um oficial romano, um centurião. Quando nós vamos entender biblicamente quem são estas figuras à luz do contexto do Novo Testamento, este amor entre estes dois indivíduos vai saltar às nossas vistas. Quem é o centurião romano? O centurião romano é aquilo que alguns comentaristas vão dizer que é a espinha dorsal do exército romano. Então, o exército romano é composto por vários oficiais, vários centuriões, que alguns vão dizer chefes de 100. Então, para ser centurião, você precisava ser um homem firme, um homem romano, um homem íntegro, mas acima de tudo um homem firme no que diz respeito a aspectos grosseiros. Os centuriões romanos não eram conhecidos por sua gentileza, mas exatamente por sua aspereza. Hoje nós vemos comandantes de polícia, comandantes de exército, que são conhecidos por serem indivíduos de tropa, indivíduos que impõem disciplina com métodos não muito carinhosos. E era igual também no contexto das tropas romanas. O centurião romano tinha que ser alguém capaz de fazer coisas a sangue frio, capaz de ser alguém com autoridade em dia e impor essa autoridade. Aqueles que são autoridade neste mundo impõem-se sobre os outros, muitas vezes, usando de violência. Os centuriões romanos não eram exceção disso. Quem são os escravos neste contexto? Os servos são aqueles que eram vistos, como diz um comentarista, como ferramentas vivas. Isso quer dizer o quê? Que o escravo era apenas uma ferramenta, uma enxada, só que a diferença entre o escravo e a enxada é que este respirava. Mas era tão descartável quanto a enxada. Um dos comentaristas chega a dizer que, no contexto romano, havia quem recomendava aos camponeses a averiguarem os seus materiais anualmente e ver quais estavam em condição e quais não estavam. E essas ferramentas incluíam verificar o estado de seus escravos. Os escravos eram despidos de direito, só tinham uma imensidão de deveres. Então, o escravo nada mais é do que alguém descartável. Agora, vamos lá também esclarecer uma coisa. Esta escravatura que aqui é refletida não é, de nenhuma maneira, um equivalente com a escravatura que se tornou famosa muito tempo depois, em séculos recentes, envolvendo indivíduos africanos. Não. Aquele nível de escravatura é bárbara. Essa escravatura que nós vimos nos últimos séculos. Mas esta escravatura que nós estamos a ver neste texto, apesar de não ser tão bárbara, não dava ao escravo tanto direito assim. Ser servo é não ter direitos. É abdicar de seus direitos e ser propriedade de seu senhor. Agora, ficava nas mãos de seu senhor qual é o nível de bondade que este servo vai receber. E aqui nós temos uma caracterização de um amor estranho. Porque nós temos aquele que seria a figura de virilidade, de agressividade no Império Romano, a ser aquele que ama intensamente a um servo e mais, um escravo à beira da morte. Um escravo à beira da morte poderia ser deixado para morrer. Por quê? Porque ele já não está apto a cumprir com os seus deveres. E o seu senhor não tem que gastar recursos para recuperar aquele que deveria lhe trazer recursos. Tão descartável quanto isso.
Mas aqui este texto nos mostra que este centurião tinha uma postura contrária àquela que era esperada dos centuriões romanos. Ele tinha um amor por um escravo, um amor por aquele que seria entendido como descartável, um amor fora do comum. Nós devemos então dizer, antes de chegarmos ao ponto alto desta pregação, antes de mostrarmos qual é a causa deste amor, devemos enfatizar que este amor existe. E este amor é contrário às expectativas humanas. É um amor contrário àquilo que seria naturalmente produzido pelo homem natural. Principalmente por um cidadão romano diante de um escravo sem direitos. Há amor por um descartável. Ele está à beira da morte. E o que é que diz o versículo 3? Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Meu Deus, este centurião, este líder romano, ele tem muito mais do que um amor teórico por este escravo descartável. Ele é capaz de empreender esforços para não somente dizer que ama este escravo, mas para agir para curá-lo, para resolver o seu problema mortal, trazendo até este escravo a presença de Jesus. Este centurião ouve falar de Jesus e ouve de maneira especial. Ele não ouve e deixa passar. Ele diz, se Jesus é isto tudo que eu ouço falar que ele é e diz que é, eu preciso deste Jesus para restaurar a integridade deste que seria visto como descartável. Que amor é este que este indivíduo tem? É um amor por aquilo que não é naturalmente amável. E é um amor que vai além de mensagens, vai além de discursos. Quando o texto infalível, inerrante, diz que este indivíduo ama, se o texto não erra, se o texto não falha, este indivíduo ama. E o amor que está descrito aqui é o amor do tipo que vai além de palavras e é capaz de fazer Jesus chegar perto da tal pessoa que amamos. É um amor centrado em Jesus. Mas, mais do que isto, nós podemos ver aqui outras características deste amor. Este indivíduo manda líderes judeus irem ter com Jesus. E aqui nós temos algumas opções. Ele pode ser alguém, como um bom centurião romano, arrogante, que quer aqui mandar gente para fazer o trabalho que ele deveria fazer, para poupar-se de esforços. Como quem delega alguém para ir chamar Jesus. Poderia ser isso. É uma probabilidade. Vamos ver à luz do texto se isso é o que está a acontecer. Mas poderia ser que ele, em sua arrogância romana, estivesse a enviar líderes judeus, pondo-se como superior a tais líderes, dizendo, vai e chama-me este Jesus para vir tratar deste meu escravo. Será que este centurião está a chamar Jesus como quem menospreza Jesus? Está a ordenar esses líderes judeus como quem se coloca como senhor sobre eles. Será que é isso que está a acontecer? Bom, a narrativa nos diz que isto foi o que ele mandou fazer, pediu para fazer, mas vamos ver quais eram os motivos por detrás disto. Mas antes disso, nós vamos ver que este homem, este centurião, para além de estar carregado de amor, vamos aqui ainda pôr um ponto de interrogação se ele está carregado também de alguma dose de arrogância. Ele também tem um bom testemunho, ao que tudo indica. E vejamos o que é que estes líderes judeus, que são outro elemento que aqui é introduzido na narrativa, vão falar acerca deste centurião. Vejamos o versículo 4. Os líderes suplicaram insistentemente, rogaram que Jesus socorresse o homem, dizendo o quê? Ele merece, atenção a esta palavra aqui, merece. Ele merece sua ajuda. Por quê? Pois ama ao povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Ei, espera aí. O povo judeu, os líderes do judaísmo, desta passagem,
vão e expressam o seu pedido, não à luz do que o homem, o centurião, disse a eles para dizer. Ao que tudo indica, o centurião só pediu para se chamar Jesus. Não disse, digam a ele A ou digam B. A narrativa que estes líderes judeus trazem acerca do centurião diz o que eles mesmos pensam acerca deste centurião. Eles dizem, ele merece a sua visita a Jesus. Vamos deixar então por um momento o centurião de lado e analisar o coração destes judeus. E depois vamos separar à luz das nossas metas desta pregação quais são as características de quem tem uma fé admirável, de quem não entende. Mas primeiro vamos caracterizar o que está a acontecer aqui. Vejamos, eles dizem assim, ele merece a sua ajuda e com isso denunciam-se como pessoas que olham para o mundo à luz do mérito. Dizem assim, a ajuda que provém de Jesus pode ser merecida, pode ser conquistada. Há pessoas que podem se tornar, com base naquilo que fazem, dignas da ajuda de Jesus. Este é o pensamento desses homens. E mais, tinham uma visão muito alta deles mesmos. Veja só o que eles dizem. Porque ama a nós. Ou seja, a causa do mérito, do favor de Jesus, deste centurião, é por causa do seu amor, não o amor dirigido ao escravo, atenção, o amor dirigido a eles, ao povo judeu. Então, estes judeus têm uma visão de mérito e de excelência. Eles dizem, quem ama a nós, merece o favor de Deus. Há como merecer o favor de Jesus. E um dos passos é amar a nós. Se nos vê como amáveis, merece tudo. Se nos trata bem, merece tudo. Afinal de contas, nós somos o povo judeu. Mas vamos agora analisar isto à luz da percepção do Evangelho. Para estes indivíduos, então, como vai dizer Paulo em Romanos 10, o povo judeu busca a Deus com muito zelo, mas sem entendimento. Eles se esforçavam para fazer coisas para agradar a Deus, mas não tinham entendimento porque não sabiam como Deus declara justos os pecadores. Eles pensavam que o pecador se torna agradável para Deus à luz do seu esforço e mais, olhavam para si mesmos como dignos de algum favor pelo simples facto de fazerem parte da descendência de Abraão, por serem parte do povo judeu. Mas esta visão, vamos ver mais à frente, se é de quem tem uma fé admirável ou não. Vamos enfatizar isso com base no mesmo texto. Mas uma coisa nós já podemos acrescentar sobre o centurião. Ele não falava bem dele mesmo. Os outros, ao falar dele, o elevavam. Ele era elevado. E o amor que ele tinha não se restringia somente ao servo que não merecia. Estendia-se também aos judeus. Agora vejamos, como é que era o relacionamento entre os judeus e os romanos? Os romanos não olhavam para os judeus como uma boa espécie. Os judeus eram vistos como um povo arrogante. Há quem dizia até que os judeus sacrificavam um gentio por ano ao seu Deus. Por quê? Porque o judeu tinha uma aversão a gentio muito elevada. Por isso um dia vamos enfatizar porque é que os apóstolos têm que dizer em seus escritos que Deus amou o mundo de tal maneira. Porque se eles disserem só que Deus amou, o judeu pega e diz a nós somente. Porque existia então no judaísmo uma separação extrema dos gentios. E os romanos devolviam, odiando a esses judeus. Mas este centurião ama a um improvável servo, mas também ama aos improváveis judeus. O povo judeu, que era odiado pelos romanos, aqui está a ser amado por um centurião. Mas mais uma vez, vejamos, que tipo de amor? Os judeus não estão a dizer, ele estampou uma camiseta escrita, amo os judeus. We love Jews. Ele não se restringia em discursos de amor. Ele tinha obras de amor. Ele diz,
Ele nos construiu sinagoga. Ele tinha um amor pelo povo, de acordo com a fé que este povo professava, ao ponto de construir sinagoga para este povo. A sinagoga era o lugar onde o judeu louvava a Deus, fora de Jerusalém. E este centurião amou os judeus, ao ponto de lhes construir sinagogas. E até o próprio judeu dizer, aquele gentio ali, aquele nada, aquele ali merece. Aquele me ama demais. Aquele nos ama demais. Que amor é esse? Que é capaz de amar aqueles que não merecem. Que é capaz de amar aqueles que menos se espera que se ame. Que é capaz de amar aqueles que naturalmente desprezam. Para acentuar isto, nós devemos ver a grandeza deste pedido destes judeus, abrindo Atos capítulo 10, versículo 28. Em Atos 10, Pedro está a justificar-se. A justificar porque que foi ter com Cornélio, um outro gentio. Porque que entrou em sua residência. Ele está a justificar isso a outros judeus. E veja só o que diz Pedro em Atos 10, versículo 28. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este, ou se associe com os gentios. Veja só essa declaração de Pedro. Ele está a dizer, vocês sabem muito bem que nossas leis proíbem esse tipo de associação de um judeu entrar na casa de um gentio. Então percebam a grandeza do que aqueles líderes judeus estão a pedir a Jesus. Estão a dizer, há um gentio que precisa da tua ajuda. Nós, como judeus, aqueles não eram qualquer judeu, eram líderes dos judeus. Nós, como judeus, temos leis que nos proíbem de entrar na casa dos gentios. Mas aquele merece. Merece a violação dessa restrição. Merece a violação dessa distância. Por quê? Porque nos ama. É um dos nossos. Tudo indica que este gentio era um daqueles tementes a Deus, como vai dizer o Novo Testamento. Um dos gentios que acaba se associando, se aproximando do judaísmo. Mas é demais um líder judeu chegar para um rabino judeu e dizer, há um lá que merece que você entre em sua casa. E não se preocupe, nem vamos achar estranho. Aquele já fez obras do tamanho mérito, do tamanho já dá, do tamanho já é um de nós. Isso é o que diziam sobre ele. Esse era o testemunho bom que ele tinha. Vamos lá ver. O que ele tinha até aqui? Um amor contrário às expectativas humanas. Um amor pelos desprezíveis. Um amor por aqueles que naturalmente mostravam ódio para com ele. Um amor que se refletia ou se manifestava em boas obras. É um amor com frutos. Não é meramente teórico. E esse amor trazia boas obras que cobriam necessidades dos outros. E era um amor baseado na fé do povo judeu. E esse tipo de amor trazia um bom testemunho. Como diz Provérbios 27. Louvem-te os outros, não os teus próprios lábios. E aqui nós temos um homem louvado por judeus, apesar de ser gentio. O que é que Jesus faz? Versículo 6. Jesus foi com eles. E Jesus está aí. Mas, ok. Jesus não falou nada. Nós não sabemos se ele validou o discurso desses homens ou não. O texto não nos diz isso. Mas o texto nos diz que Jesus foi com eles. Mas, antes de chegarem à casa, o oficial fez mais uma coisa. Mandou alguns amigos à frente. Disse, está a vir mesmo. Ei, vão lá à frente. Dizer alguma coisa a este Jesus. O que é que ele vai dizer? Agora ele já manda um discurso. Enquanto antes ele pediu para chamarem a Jesus, agora ele manda amigos dele para dizerem coisas. Agora nós vamos ter acesso ao coração deste homem, deste centurião. Vejamos. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra.
Ei. Então, aquele ponto de interrogação que nós colocamos antes, por que ele está a mandar líderes judeus para falarem com Jesus? É porque ele se acha superior a esses líderes? Não. Ele não está como quem diz, vai chamar aquele qualquer Jesus para vir ter comigo. Ele está dizendo assim, ele é tão elevado. Eu sou tão indigno de estar perto desse Jesus que eu não mereço. Veja só. Enquanto o judeu, olhando para ele, falando sobre este centurião, diz, venha Jesus porque ele merece. Quando se coloca o microfone na boca do centurião, ele diz, não vem Jesus porque eu não mereço. Qual é a raiz disto? Mas antes de enfatizarmos a raiz, temos que caracterizar a grandeza disto. Ele é um homem louvado por tudo e todos. Se estes judeus foram capazes de falar isso nas costas do homem, dizendo, ele merece. Quantas coisas eles falaram na cara deste centurião. Talvez às segundas-feiras ele recebia visitas dizendo, obrigado, centurião, você merece. Se eles chamavam Jesus para entrar em sua casa, será que eles mesmos não tinham entrado antes? Dizendo, as nossas leis proíbem que o judeu entre em casa de gentio, mas você merece. Você é grande. Você fez grandes coisas pelo nosso povo. O seu amor é visível por nós. Mas este homem, apesar de tudo e todos que o admiravam, ele se olhava no espelho e quando se perguntava, eu posso receber Jesus debaixo do meu teto? Ele diz, não mereço. Do mesmo jeito que Jacó não se via digno de enfrentar seu irmão Esaú e mandava comitivas à frente dizendo, vão lá babar a ele. Este homem diz, eu acho que ele nem está zangado comigo, não sei mas eu não posso receber aquela excelência. Quem é este? Este é uma autoridade romana. Quem é um judeu para ele? Um ninguém. Mas ele se dobra perante um judeu e diz, os impuros dos judeus têm um rei. E eu não sou digno de receber este rei em minha casa. O que é que nós podemos dizer? Ele tinha um amor contrário ao esperado. Amor pelo desprezível. Por aqueles que naturalmente o odiavam. Um amor que produzia boas obras e trazia bom testemunho. E um amor que, apesar de produzir bons frutos, não o fazia olhar para si mesmo como digno, apesar das boas obras. Apesar dos falatórios acerca dele, ele não se admirava. Ele dizia, eu não sou digno. Então ele tem uma visão baixa dele mesmo. Ele não chega no espelho e diz, espelho meu, espelho meu. Existe alguém que ame mais a um judeu? Ele não dizia, é visível. Sinagoga de lá, fui eu que construí. Aquela outra lá, fui eu que construí. Chama-me Jesus, só me falta este. Ele diz, não. Talvez na sua mente nem passava nada do que ele fez, porque ele não mencionou nada do que ele fez. Enquanto outros se adiantaram para falar coisas elevadas sobre ele, quando ele abre a boca para falar sobre o que ele pensa dele mesmo, ele diz, não vem, Jesus, não vem. Não vem, fica longe. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Ele não se acha nada admirável. Jesus se aproximou deste. O versículo 7 diz aqui. Ele não somente se acha indigno de receber Jesus em sua casa. Ele piora a situação. Ele diz, eu não sou digno nem sequer de sair da minha casa para ir ter contigo. Veja só o que ele diz. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro, diz a versão NVT. Ou seja, eu não estou a mandar essas comitivas, porque eu sou o superior e eles são os inferiores. É que estes talvez sejam mais dignos do que eu de te ver. De estar cara a cara contigo. Eu não quero nem que entres na minha casa, porque esta minha sala talvez testemunhou meus pecados. E eu não sou digno nem sequer de me deslocar até ti. Ixi, que homem é este? Que gentil é este? Que romano é este? Além dele ter uma visão muito baixa dele mesmo. Isso é totalmente equivalente à visão alta que ele tinha de Jesus. Veja só o que ele diz depois.
Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão. Ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Ele não somente está a dizer, Senhor, eu sou pequeno demais. Ele diz, eu também sei que tu és alto demais. Tu és soberano demais. O teu falar comanda o universo. Tu não precisas chegar perto. Eu sei, ouvi dizer que tu curas pessoas, mas eu sei que tu não precisas estar perto da pessoa que curas porque tu és o soberano entre o povo dos ninguéms. Tu só precisas falar e o meu servo vai ser curado. Porque tu fazes isso debaixo de autoridade. Mas há uma coisa que eu quero enfatizar aqui. Veja só o que ele diz. Ele não diz assim, somente, eu sei que também tens autoridade. Ele diz, sei disso porque estou sob autoridade. Outras pessoas dizem, também sou homem debaixo da autoridade. Jesus tinha um ministério terreno, dizendo, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Messias, ao mesmo tempo que era servo, submisso à autoridade superior, recebia dessa autoridade para fazer. De maneira nenhuma quero dizer que o pai é superior ao filho, mas, em termos de papel, na obra de redenção, o filho se faz servo, obediente ao pai. Até a morte e morte de cruz. E faz tudo debaixo da autoridade de seu Deus. Sendo Ele também Deus. Este Senhor está a dizer assim, se até eu, com a minha autoridade pequena, quando eu digo vão, os servos vão. Quanto mais tu, que tens uma autoridade superior à minha, não podes dizer a morte, afasta, e ela afasta. O que este indivíduo está a dizer é que acreditava que Jesus tinha um comando sobre a morte, mesmo à distância. Ele está a mostrar que tem fé, que este é o Senhor da morte e da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Na verdade, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Tudo foi feito por meio da palavra. E este Cristo é esta palavra. Este Deus em ação. Este falar eficaz. Esta sabedoria em ação. Meus queridos, este homem ao mesmo tempo que achava-se o nada da história, achava Jesus o tudo. Qual é a raiz deste amor contrário ao esperado? Este amor por aquilo que é desprezível. Este amor por aqueles que odeiam. Este amor que se reflete em boas obras. Este amor que arranca bom testemunho. Este amor que se acha, que olha para si mesmo como indigno. Este amor que olha para Cristo como elevado. Qual é a raiz disso? Vamos deixar Jesus falar. Versículo 9. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Jesus diz, a causa disto tudo que está diante dos vossos olhos, deste amor, destas obras, a causa deste impacto, este bom testemunho, a causa deste olhar para si mesmo como nada, não está no excesso de autoconfiança, mas no excesso de Cristo confiança. Ele tinha fé no Redentor, ele tinha fé no Salvador. Nós não acreditamos então que a nossa fé é admirável porque os outros dizem que é admirável. Vamos começar do último objetivo para trás. Quem deve admirar a nossa fé é o Jesus que dá a fé. Mas como assim?
Jesus pode se admirar com a fé, se a fé é dom de Deus. Só recebe fé, só conhece o Pai, só conhece o Filho, aquele a quem o Filho quer revelar. Como pode ele se admirar? Não é estranho? Aqueles que têm uma veia artística muitas vezes sabem, fui eu que fiz este quadro, mas quando olho para o quadro é admirável. A admiração não revela ignorância, revela encanto com a beleza do que está diante deste Jesus. Ele sabia muito bem o que ia encontrar neste centurião. Ele sabia muito bem o que havia no coração deste centurião. Este é o Jesus que sabia desde o início aqueles que haviam de crer e quem havia de o trair. Este Jesus tem conhecimento de quem são os eleitos. Mas mesmo assim, quando ele vê a fé sendo manifesta, ele se junta aos anjos e celebra. Há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende. E Jesus se junta a essa festa. Não por ignorância, mas porque está maravilhado com a beleza do que a fé produz. Porque a fé produz pessoas parecidas com este Jesus. Quais são as características, então, de quem tem uma fé admirável, de acordo com este texto? Eles, por causa da fé que têm, amam. Como disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o alvo da minha instrução é a fé expressa no amor. Nós sabemos que alguém tem uma fé admirável quando não está a admirar a si mesmo, mas admira Jesus. Alguém que tem um amor sobrenatural, semelhante ao amor de Jesus. Digam-me, quem foi que amou gente descartável? Não foi o centurião a fonte deste padrão, mas o Jesus desta narrativa. Foi ele que amou lixo de gente. Foi ele que amou a mim. Foi ele que amou a você se tiver fé. Foi ele que amou a gente que merecia ser deitada fora e deixada perecer. Foi ele que fez isso. Foi ele que fez isso por ladrões. Nós nem sequer éramos dignos de ser servos obedientes. Éramos desobedientes. Nós tínhamos por ele maior ódio do que o judeu tem pelo gentio. Nós odiávamos, mas mesmo assim, ele, nem sem deixar de ser justo, na pessoa de Cristo Jesus, amou gente que o odeia. Esse amor não se resumiu também em falar do céu, eu te amo. Nós não acordamos e vimos umas nuvens com o formato I love you. Nós temos a certeza de que Deus amou o mundo, ou seja, judeus e para além de judeus, de tal maneira que Ele agiu de acordo com o amor, dando muito mais do que sinagogas. Mas fazendo de você que tem fé a sinagoga do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. E como é que você vai saber? Você não vai precisar sair daí cantando, eu faço isto, eu faço aquilo, você não sabe quem sou eu, esta igreja não estaria em pé se não fosse eu. Se você está focado em demasia no seu currículo religioso, você não tem a fé admirável. Você é o admirável da sua vida. Você está admirado demais com o que você é. Você trata Jesus como um convidado qualquer. Você o deixa misturado com suas imoralidades, com seus pecados e diz, senta aí onde der. Você não tem uma fé admirável. Aquele que não possui uma fé admirável. Pensa na categoria dos judeus desta passagem. Eu mereço. Há mérito. E eu sou elevado. Bendito, bem-aventurado quem me ama, porque também o amarei. Gente que tem uma visão muito alta de si mesmo. Prova com isso que tem uma visão muito baixa de Jesus. Porque se você olha para você e encontra coisas que Jesus vai admirar, obras que Jesus vai admirar, que vão lhe dar mérito para estar com Jesus, o seu Jesus é pequeno demais. O seu Jesus gosta de pouco demais. O seu Jesus não é o Jesus da Bíblia. Aqueles que têm uma fé admirável, então,
De certeza tem boas obras. Não me venha dizer, eu tenho fé admirável, pastor, e ninguém pode testemunhar. Eu não estou a falar do seu próprio testemunho com sua boca. Eu estou a dizer, aquele que tem a fé, que admira Jesus, ama como Jesus amou. Isso é visível, é inegável. Lembram-se? Dorcas morre e pessoas vêm a chorar com vestes que a própria Dorcas forneceu, dizendo, está aqui, essa nos amava. É digno do favor de Deus aquele que se vê como indigno. É merecedor da ajuda e presença de Deus aquele que se vê como não sendo merecedor. Só é qualificado aquele que se identifica como desqualificado. Porque basta você entrar no terreno de eu mereço. Fique a saber que não merece. Qual é o resultado disto tudo? Diz o versículo 10. E, quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Jesus volta-se na multidão e diz, nunca vi fé como essa. Já está. Já está. E para Deus, ressuscitar um morto, afastar a morte, é mesmo assim. Já está. É somente pela fé. Você crê em Jesus e uma morte maior do que a morte deste servo se vai de sua vida. A morte eterna. O estar eternamente debaixo da ira de Deus vai assim. Para você vai assim. Mas para Jesus levou 3 horas naquela cruz. Sendo torturado debaixo da ira de Deus. Para você ser assim. A morte que ele desvia. As curas que ele opera. O texto bíblico diz. É verdade então que ele levou sobre si as nossas feridas. As nossas doenças. E nós já falamos sobre os sinais. Os sinais não apontam para o facto de Jesus poder fazer mais sinais. Apontam para uma verdade para além do sinal. Este sinal não nos ensina que sempre que estivermos para morrer, é só gritar Jesus e vivemos mais 10 anos. Mas nos ensina que há uma morte que Ele é capaz de desviar. Uma morte eterna. Que Ele é o Senhor da vida e da morte. Quando Ele tira a morte, Ele dá vida. Meu querido, minha querida, você deve então perceber que deve ter cuidado. O cuidado de não começar a apreciar-se demais. Isso é verdade para aqueles que ainda não viram a beleza na cruz de Cristo. E por isso não verão beleza na cruz de Cristo. Porque estão focados em demasia ver beleza em si mesmos. O Evangelho não brilha para você porque você quer ver o brilho em você. Mas também é perigoso para aqueles que já viram o brilho do Evangelho. Com o passar dos anos, você pode começar a pensar que Jesus lhe deve alguma coisa. E que você já é merecedor de algum favor deste Jesus. Talvez você não tenha construído sinagogas, mas há algumas coisas que você pensa que fiz umas coisas, mais boas obras muito admiráveis. E já está a cair no engano dos judeus. Você já não pede favores a este Jesus como indigno, mas você pede salários. Quero de volta o que é meu. Cuidado. Quando você faz uma oferta à igreja, Jesus não se torna seu devedor. Quando você ajuda um irmão doente, Jesus não se torna seu devedor. Quando você ora intensamente por alguém que está num caminho errado, Jesus não se torna seu devedor. Mesmo que toda a igreja cante que você é um irmão exemplar, isso não quer dizer que Jesus diga o mesmo. Quem deve admirar nossa fé é Jesus. Outro cuidado a ter. Não procure obras para ter paz. Mas não tenha paz se nunca vir obras. Aquele que procura obras para depois ter paz, está a confiar nas obras como causa da sua paz com Deus. Isso é perigoso. Mas também é aquele que diz que não tem paz com Deus por causa das obras e se contenta com uma vida sem nenhuma obra. A viver um caos.
Longe de Deus. Sem amor por ninguém. Deve se preocupar. Porque nós somos salvos sem as obras. Para obras que não tínhamos. Mas essas obras só não têm uma coisa: mérito. Não tem mérito. Não nos dão mérito. Não nos fazem merecedores de nada. Elas são uma demonstração de uma obra que aconteceu em nosso coração. Elas não são garantia de que vamos merecer alguma obra. O que é que devemos fazer então? Nos perguntar se somos alvo desta fé admirável. Olhe para você e quando vir defeitos em você, saiba que eles não são grandes o suficiente para lhe impedir de ver o favor de Jesus em sua vida. Mas uma vez que você tem esse favor, corra para longe de toda a sua sujidade. E enquanto estiver correndo e vir boas obras fluírem do seu coração, não olhe para nenhuma delas. Continue a dizer: se eu faço isto é pela graça. Amor sobrenatural. Bom testemunho. Boas obras. Visão baixa de si mesmo. Visão alta de Jesus. São resultado daqueles que têm uma fé admirável. E Jesus realmente se alegra quando vê essa fé. Como um pintor se alegra a ver o quadro que pintou. Não porque ele não saiba como é que aquela pintura foi parar na tela. Mas porque apesar de ser ele o autor, ele ainda acha belo o que fez. Cuidado com aqueles que não entendem a maravilha dessa fé. Esses olham de maneira muito alta para si mesmos e, por consequência, de maneira muito baixa para Jesus. Esses pensam que podem conquistar o favor de Deus. Esses não têm a fé verdadeira porque estão demasiadamente admirados consigo mesmos. Contentam-se com os elogios que vêm de homens, sem nunca ouvir o elogio que vem de Deus. Gabam-se de suas obras com suas próprias línguas e se recusam de ouvir os elogios que vêm de Jesus. Que Deus me guarde de achar que por pregar, de achar que por evangelizar, de achar que por fazer alguma coisa, sou mais merecedor da graça do que o outro. Porque se alguém merece, já não é um favor não merecido. Já não é graça. Acabou sendo uma pregação evangelística e uma de volta aos sensos. E espero que isso aconteça. Lembre-se, esta é a maior necessidade que Moçambique tem. Se até este, que demonstrou amor pelo povo da aliança construindo sinagogas, não era por isso merecedor do favor de Deus, quanto mais aqueles que fizerem favores ao povo moçambicano. A sua ida às marchas não lhe torna merecedor de nada. Você até pode se tornar um herói nacional e morrer pela causa da libertação de Moçambique. Isso não lhe torna merecedor de nada. Heróis nacionais não são heróis da fé. Que Deus nos ajude então a buscar essa fé admirável. Oremos, dizendo: Senhor, ajuda-me a restituir os sensos. Você que sabe, eu fui vítima dessa fé admirável. Diz: Senhor, faz de novo eu voltar a perceber isso, porque eu acho que estou a esquecer-me disso. E você que nunca passou por esta obra maravilhosa, peça a Deus essa operação de dentro, porque Ele é que dá esta fé e este arrependimento. Você que se acha sujo demais para receber algo de Jesus, saiba, Jesus veio para dar coisas exatamente aos sujos demais. Mas aos sujos demais, que não querem mais ser sujos demais. Então, isso é um alerta também para aqueles que dizem: eu fui salvo, mas vivem como ímpios. Cuidado. É uma fé que se expressa no amor, nas boas obras. Sendo amoroso como Cristo foi.
Oremos, dizendo, Senhor, ajuda-me a ter essa fé admirável. Ou a voltar aos sensos dessa fé admirável. Oremos.